Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, meus caros amigos deste meu canal Joaquim, não, desculpa, não é Joaquim, é Testemunhos de um Cristão, de um Filho de Deus, que é o nome do meu canal. Vou-vos falar aqui, vou-vos contar uma história, vou-vos contar, como eu estava a falar no vídeo de manhã, que tive que interromper, que nem sequer o passei no canal, é falar sobre as duas bestas dos últimos dias. Primeiro vou orar e depois vou falar sobre esse assunto. Como eu já disse no outro vídeo, eu não vou usar nenhum texto bíblico, nem sequer um texto bíblico, porque eu não vou usar nenhum texto bíblico, não vou usar referências de livros nenhuns, porque espero que me desculpem, mas não é não ter como, só que eu não quero. Eu sou uma pessoa invisual, e além de ser invisual, vou-me sentar aqui na cadeirinha, e além de ser uma pessoa invisual, eu sou uma pessoa que não tenho muita, como é que se diz aqui, não é disponibilidade, é outra coisa, não tenho muita, se me lembrar aqui um pouco, que eu esqueci o meu nome, olha, meus amigos, desculpa, ela não quer sair, não quero ouvir agora a ideia, não quer sair. Não tenho aquela destreza para andar à procura das páginas e nada dessas coisas. Página segura, que porra. Pois. Meus amigos e minhas amigas, queridos irmãos, espero que tudo esteja a correr bem sobre as vossas vidas. Comigo também vai-se passando conforme é possível. Configurações rápidas, botão. Desculpem. Ok, deixa eu ver aqui uma coisa, me esquecendo. Cuidado, não vais deixar aqui o telefone. Parar gravação de vídeo. Não, Configurações não. rápidas, botão. Não. Exposição, botão. Configurações, botão. Galeria, botão. Estou aqui à procura de uma cena que diz... Desculpa lá, mas estou a ver a minha mão ali. Configurações rápidas, botão. Tirar foto, botão. Não. Configurações... Parar gravação de vídeo. Configurações rápidas, botão. Poças. Parar gravação... Configurações... Tirar foto... Configurações... Botão. Galeria... Configuração... Exposição... Configuração... Parar gravação... Configurações... Tirar foto, botão. Configurações rápidas... É este... Botão. Não é botão nenhum. Configurações... Tirar foto, botão. Configurações rápidas, botão. Parar gravação de vídeo, botão. Olha, eu não consigo ir ao zoom. Espero que me desculpem. Era só para pôr menos zoom, que é para poder apanhar a parte da minha cara. Mas como não é possível, espero que me desculpem. Não é possível mesmo. Ora, meus amigos, eu quero vos dizer aqui. Vou-vos falar hoje sobre as duas bestas do Apocalipse. De modo aberto. Mas em primeiro lugar... esta cena não segura. Espera aí. Pronto, agora vou orar. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por este bocado, por este pouco de tempo que tenho neste dia de hoje. Espero que tudo esteja... Espero, Senhor, que... Perdoa-me. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Senhor do Universo, Criador dos céus e da terra, e de tudo que nele se contém. Eu te quero suplicar, Senhor, que abençoes, que tu nos abençoes, Pai. A minha explicação que eu vou falar aqui sobre a besta do Apocalipse, aliás, as duas bestas do Apocalipse, espero que me desculpem, que é uma coisa muito séria e muito real, que tem que ser apresentada de forma aberta. Senhor Jesus Cristo, abençoa esta minha apresentação para levar pessoas ao grande Criador,
que é Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra e de tudo que nele se contém. No teu santo e bendito nome te entrego esta oração. Amém. Queridos irmãos, as duas bestas que estão agora, esse império que está agora aqui nesta terra, o Império Católico Romano, que na verdade vem do antigo Império, de Roma, isso é histórico, nem é bíblico, nem... Mas apesar que a Bíblia também fala sobre isso. O catolicismo foi uma coisa, aliás, foi uma ideologia inventada pelo um chefe da Igreja Católica, que eu não vou usar a palavra Papa, porque isso é errado. Porque a Bíblia diz, as Sagradas Escrituras dizem que não se deve chamar Pai a outra pessoa qualquer, a não ser Jesus Cristo, que nós todos somos todos irmãos. E Deus é que é o verdadeiro Pai. Prontos. Isto é o fim da nota que eu quis explicar. Voltando às bestas do Apocalipse. Quem é a besta que nasce do mar? A besta que nasce do mar, obviamente, que é o poder do catolicismo romano, católico romano, que começou a fazer mudanças na Bíblia, ou seja, nos 10 mandamentos, que a adoração é apenas sobre um mandamento trocado, supostamente trocado, para enganar, não é os adultos que vão enganar, é enganar as criancinhas, as crianças que leem aquele livro. Ou seja, as crianças que vão à catequese, às catequeses, as catequeses romanas, católicas romanas, ensinam as crianças, não aos adultos, muito por cara de pau mesmo, como dizem meus queridos amados irmãos do Brasil, por cara de pau do catolicismo, foi criado, não sei dizer o que é, mas está lá na net, se quiserem pesquisar na net, não sei fazer ainda, não sei colocar links no vídeo para vocês pesquisarem mais, mas basta vocês irem ao Google escrever mudança da lei do sábado para o domingo para a Igreja Católica Romana. Se quiserem pesquisar em vídeo, pesquisa no YouTube. Isto, quem tiver gosto para ver em vídeo. E quem quiser saber, através de texto, pode pesquisar a Wikipédia, a Enciclopédia Livre. Ou então, sim, que falem na Igreja Adventista, aqueles que estão a estudar há pouco tempo na Igreja, que perguntem na Igreja Adventista. É o conselho que eu dou. Meus queridos amigos e queridas amigas, irmãos e irmãs, em Jesus Cristo, sim, e Yahushua, que também é Deus, é o mesmo Deus, porque é o nome traduzido, não sei se está certo ou se é errado, mas isso não interessa. Não, quer dizer, interessa e não interessa. Para agora estamos a falar das duas bestas do Apocalipse. E a primeira besta que nós estamos aqui a ver, aliás, que eu estou aqui a falar, essa besta é o catolicismo romano. Meus queridos e queridas amigas e ouvintes, telespectadores deste vídeo, telespectadores, e eu quero vos falar que nós, ou seja, no passado, nós, entre aspas, quando digo nós, nós, os filhos de Deus, antepassados, que Deus levantou nesta terra para restaurar a palavra do próprio Pai, que é Deus, e levantou pessoas desde o antigo e desde o começo do mundo até ao fim dos tempos. Aliás, até aos dias de hoje,
até 1700, não, desculpe, 1844, quando se levantou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aliás, se Deus não intervisse a tempo, eu duvido que hoje se sabia a verdade. Mas como Deus é tão amoroso, tão maravilhoso e tão... Nem sei o que quer dizer mais. Deus tem todo o controle na nossa Terra. Todo o controle no nosso planeta. E se Deus, diz lá nas palavras sagradas, através do princípio do mundo, até aos dias de hoje, Cristo tinha que vir a esta Terra para salvar os seres humanos, isso está feito. E a besta do Apocalipse, o que é que fez entretanto? Começou a matar pessoas, supostamente pessoas que procuravam amar a Deus acima de tudo e só lá as escrituras. Foi um massacre completamente terrífico. E hoje em dia, esse mal está-se a levantar. O mal do catolicismo, querer impor o catolicismo e as igrejas apostatadas, que também guardam guardam o falso sábado, ou seja, o decreto dominical. É o domingo, o falso dia de guarda. É essas igrejas que são as filhas do catolicismo, conforme diz a palavra de Deus, mas não diz abertamente, porque se isso fosse revelado assim, obviamente que os inimigos de Deus teriam destruído a palavra de Deus, a Bíblia completamente. Só que, como temos um Deus maravilhoso, um Deus que é capaz de ver o passado, aliás, ele viu o passado e o presente todo, até ao fim dos tempos e do pecado, é claro. Porque, segundo eu me apercebi, depois que eu me batizei e tudo mais, até tinha prometido fazer hoje, quer dizer, não é hoje, um dia qualquer fazer um vídeo sobre o meu batismo. Quando eu acabar esta conversa, que eu não gosto de dizer outra palavra que significa falar e discutir. Não, eu não gosto da palavra discutir, eu gosto de conversar. E o que eu vos quero falar, meus queridos irmãos e irmãs, o seguinte, é que nós, o povo de Deus, temos que levar avante o que Deus nos pediu. Não nos podemos calar. Quando tivermos oportunidade, muita oportunidade para falar das coisas que são realidade, temos que falar, meus amigos. Não podemos dizer, nós somos cristãos e não podemos ofender ninguém. Está bem, está certo, essa parte está correta. Mas a palavra de Deus, quando é falada com toda a certeza do nosso coração e toda a convicção do nosso coração, quer o povo queira, quer não queira. Mas a palavra de Deus não se pode ser... A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada não pode ser calada. Quer o povo goste ou não goste. Quer diabos queiram ou não queiram. O meu foco é levar pessoas a Cristo. Obviamente não é ganhar mérito para mim, que eu não tenho mérito nenhum, sou o pior de todos os seres humanos, como dizia Paulo. Mas eu posso dizê-lo que essa parte do catolicismo, aliás, ia dizer apostatado, mas já está apostatado desde o início. Desde o início começaram a meter heresias e tudo mais. Mas, e o catolicismo apostatado, aliás, não é o catolicismo, desculpem, é o protestantismo apostatado, ou seja, as igrejas mães do catolicismo, que quiseram ou querem fazer força para os governos dos Estados Unidos para implementar a lei dominical, que está muito próximo de acontecer.
Eu falei com sarcasmo agora, mas o que quero dizer é que é muito importante as pessoas se entregarem enquanto é tempo ao Criador, porque coisas muito difíceis estão para chegar. Eu não sou profeta, não sou, nem sequer não fui escolhido para a obra por A, nem B, nem C. Apenas faço isso por amor a todas as pessoas, por amor a todas as almas. Almas do significado que nós somos uma alma viva. Mas o que eu vos quero falar agora é sobre as bestas. Ou seja, já falámos um pouco da besta que nasce do mar, ou seja, do catolicismo romano, que nasceu numa parte com muita gente. Mas a segunda besta, que eu vou falar agora, também está escrita na palavra de Deus. Não vai dizer conforme vocês vão ouvir aqui. Vão ouvir da maneira como a Bíblia está, que diz que é um animal, que diz que é um cordeiro com 2 chifres e tinha a boca de dragão. E o que é essa boca de dragão, meus amigos? A boca do dragão é falar. O que é falar como dragão? É fazer leis antigas, leis que foram promulgadas pelo catolicismo apostatado. Eu digo catolicismo apostatado porque na era das trevas, ou seja, naquela era que os cristãos foram mortos e tudo mais. Pois é, meus amigos. Essa história da perseguição, basta ver nas notícias, tudo caminha para isso. Caminha para que as igrejas falsas, juntamente com a Igreja Romana, se juntem novamente para dizerem aos governos, a todos os governos, primeiramente dos Estados Unidos, para fazerem o decreto, mas um decreto que vai nos afetar a todos nós que guardamos o sábado, que não podemos comprar nem vender, a não ser que nós tenhamos o selo da besta. Ou seja, se nós aceitamos o decreto dominical e passamos a guardar o domingo como o dia sagrado. Porque na verdade não é o dia sagrado. Na verdade é o dia apóstata para enganar os escolhidos do próprio Jesus Cristo, que é aqueles que guardam o sábado, que a Bíblia fala toda no sábado. Desde Gênesis, Apocalipse, não há nenhum dia, não há nenhum sequer, não há nenhum dia a falar de dia santo que seja o domingo. É só o sábado e prontos. Se vocês tiverem dúvidas, vão a Êxodo 20. Leem a partir do Êxodo 20, não é 20, é 20, a partir do Êxodo 20, nas vossas Bíblias. Eu não vou poder mostrar aqui, porque para isso precisava de ter destria na Bíblia digital, que é em texto. Ter destria. Destria significa ter a destreza de saber a página do Apocalipse. No Apocalipse. Não, do Apocalipse não. Do Apocalipse não. Estamos a falar dos 10 mandamentos. Para poder mostrar a partir do capítulo 20. Talvez faça um estudo, não sei quando. Peço ajuda a Deus nisso. Que começa a mostrar pequenas coisas da Bíblia que estão lá. Uma vez eu estava a fazer isso aqui no meu computador, que até fiz gravação, estava a gravar o vídeo, só que infelizmente a minha mãe apareceu na altura e não pude acabar o estudo, nem sequer pus o vídeo na internet. Mas eu sei, mas a Bíblia que eu estava a usar não era de texto, porque para mim, para vos mostrar o que está lá, tive que usar uma Bíblia em áudio que alguém me passou. Foi um amigo meu da fé que me passou. Estava a mostrar alguns capítulos nesse vídeo, sim,
com a voz real de uma pessoa, para poder ajudar os cegos a procurar, quem tiver Bíblias, a procurar e orarem a Deus para buscar a pura verdade. E com as minhas explicações, meus amigos e meus caros irmãos, o que eu vos quero dizer é o seguinte, é que tudo como que o mundo está a mostrar hoje em dia, quer dizer, o que o mundo nos está a dizer nas notícias e com o espalhamento das notícias, seja pela internet, seja de televisões por cabo, e agora por internet móvel, como eu tenho no meu telefone, internet móvel, daquela internet que se pode levar para qualquer lado, pode-se pode-se transmitir coisas absolutamente esquisitas por aí, como maltratos a deficientes e outras coisas mais. Antigamente, no meu tempo de há 30 anos atrás, isso não era possível. Não era muito possível. Para ser possível era preciso gastar imenso dinheiro, muito dinheiro mesmo, que muita gente hoje em dia, aliás, pessoas há 30 anos atrás não tinham essa possibilidade. Não tinham essa possibilidade para ver as coisas de... Faz conta. Eu estou aqui em minha casa, não é? Vocês estão a ver, vão ver posteriormente este vídeo que estou a gravar aqui no meu smartphone, que tem uma qualidade, pelo menos em som, tem uma qualidade superior a um CD ou a um leitor de DVDs. Mas a imagem não sei. A imagem não consigo ver porque sou uma pessoa visual, como eu falo, estou farto de falar, farto no bom sentido. Mas eu sei, meus queridos amigos, eu sei que felizmente ou infelizmente, não sei, conforme, eu posso dizer que hoje em dia é possível aceder e levar a palavra de Deus a sítios que nem sequer eram alcançados. É verdade, meus amigos, é verdade. Eu sei no nome do Senhor Jesus Cristo que isto estava escrito há mais de 100 anos atrás. Estava escrito? Não, foi escrito, mostrado pelo próprio Criador a uma jovem fraquinha porque ela era muito doente, por causa de ter levado uma pedrada no seu nariz. Essa pessoa foi Ellen Goldwhite, como dizem meus queridos brasileiros, ou Ellen G. White, que é diz dito cá, não sei se é em português, mas há quem diga Ellen G. White, há quem diga Ellen Goldwhite. Para mim é Ellen G. White ou Ellen White. Foi mostrado por Deus à cérebra do Senhor Ellen White que o seguinte, que um dia mais tarde, ou seja, no nosso tempo agora, nós, como povo de Deus, iríamos ter completamente acessibilidade para qualquer membro levar a palavra de Deus, ou qualquer coisa que tivesse a mostrar do mundo, para alertar as pessoas que Deus está a clamar ao povo de Deus para se acordar em Deus, claro, para acordar e para ver o que se passa nesta Terra, aliás, neste planeta. Porque hoje em dia, com a disponibilidade da internet, como foi anunciado há 100 e tal anos atrás, não tenho bem a certeza aos anos, mas foi há mais de 100 anos atrás, por uma simples jovem que nem sequer conhecia nada disto. Na altura era tudo muito, muito simples. Agora, com a vida da internet, desses muitos anos atrás, que Deus quando mostra uma coisa aos seus cérebros, é sinal que elas acontecem. Antes, o Senhor Jesus Cristo avisa muito antes das coisas acontecerem. Como nós temos um Deus tão maravilhoso. O seguinte, as duas bestas no passado, aliás, a besta no passado do catolicismo apostatado, o que é que fez? Começou a esconder a Bíblia e fazer muitas coisas mais que quem tiver disponibilidade que veja pela internet, ou então que peça a um pastor que ensine sobre isso.
Mas o meu foco aqui é levar aos pés de Deus. Meus caros e caras amigas, irmãos e irmãs na fé. E aqueles que não são irmãos, tenho muita pena. Mas enquanto não se entregarem a Cristo, não se arrependerem de todos os vossos pecados e não se batizarem conforme manda Jesus Cristo, que é através de mergulho. Olha, meus amigos, meus queridos, eu tenho pena. Mas aquele que não se batizar mergulhado na água, ou seja, no símbolo da morte para o pecado, que é mergulhar totalmente na água. Mergulhar não é qualquer pessoa que vai fazer isso sozinha. A pessoa que tem, quem tiver fé, quem quiser ser adventista, que vá, peça a um pastor, a um diácono, ou então a um ancião de igreja, para que peça o estudo bíblico e faça o batismo. O verdadeiro batismo. Mas, como eu estou aqui a falar das duas bestas do Apocalipse, mas há uma terceira besta. A terceira besta surge em França, como muita gente sabe, e muitos não sabem ficam a saber, ou então pesquisem na internet mais. Como eu quero dizer, não é propriamente o que as duas bestas fizeram, principalmente a besta do catolicismo fez antigamente, mas vou falar no que essa besta, aliás, esse reino é o que significa. Não é para tratar mal ninguém, nem para tratar mal ninguém, praticamente. É só para mostrar que na Bíblia, quem tiver possibilidades, procura a sua Bíblia e veja que com muita oração, que Deus mostra quem é esse império, esse reino. Que a Bíblia, o livro de Daniel explica que uma besta na profecia significa um poder ou um reino, um país. Está explicado. E os chifres seriam poderes ou reis. Pois é, também está explicado. Mas, hoje em dia, quem não estiver desperto, não se vai aperceber que, infelizmente, quem está fora da palavra de Deus, fora da igreja que eu sigo, não quero dizer que nós, quando estamos salvos, estamos numa igreja, estamos salvos, não é isso? A salvação é individual. Eu quero dizer, por nome do Senhor Jesus, que Deus me ensinou em mim que nós devemos estar a vigiar a nossa alma primeiramente, ou seja, nós mesmos. Segundo, nas notícias. Quando eu digo nas notícias, é tudo o que se passa no mundo fora, para ver se está de acordo conforme a gente pensa. Em segundo lugar, em terceiro lugar, eu diria que aqui fiz uma trocadilho, orar mais pelos outros e mais por nós. Não sei como é que é de explicar, mas temos que orar muito mais para que Deus nos livre a nós, para ajudar a livrar os outros. É isso. Desculpa lá se eu me enganei aqui. Mas, acima de tudo, eu quero apenas falar e dizer com toda a segurança do meu coração que as notícias nos mostram, através das igrejas, aliás, através das igrejas apostatadas, através do falso clima, como é que se diz? Não é o falso clima, é o falso aquecimento global, porque na verdade o que é que faz isso? Eu vou explicar com minhas palavras de leigo. Não sou pastor, não sou atalaia, apesar de fazer o meu trabalho de leigo. Quem tiver curiosidade, quem tiver o livro, ou então quem quiser perguntar a um pastor, ou então a qualquer pessoa sábia da igreja, pergunte por aquilo que eu vou falar. Ora bem, o que é que eu vou falar aqui? Vocês sabem porque é que a Terra supostamente está a ficar quente e porque é que está estas rebeliões todas, igrejas,
todas a juntarem-se a uma só, aliás, juntar só o catolicismo apostatado, as igrejas apostatadas são também a mesma coisa. O que é que eu vos quero dizer com isto? Quero-vos dizer que há tempo da igreja acordar. É tempo da igreja acordar, meus queridos. Não há tempo de brincar de cristão, não. Não há tempo. Não há tempo de brincar de cristão. Ou temos que buscar a Cristo, ou temos que deixar a Cristo. Só há duas opções. Ou bem ou mal. Meus queridos e queridas amigos e irmãos, na fé, eu peço para vocês acordarem. Pedi a Deus para vocês vos acordarem. Isso é que está correto. Eu também preciso de acordar mais que o que estou. Porque, na verdade, nós não sabemos, eu falo por mim, nós não sabemos o que está à nossa espera. A única coisa que eu posso dizê-lo, e abertamente, é que nós cada vez mais caminhamos, basta ver pelas notícias, pelas coisas que estão-se a passar no mundo, que significa o seguinte, que nós precisamos, acima de tudo, entregarmos-nos mais a Cristo e vigiar mais. Vigiar primeiro por nós, depois ajudar quem está à nossa volta. Em terceiro lugar, ver as notícias, para ver se estamos perto ou não da vinda de Cristo, ou perto do fechamento da porta da graça, então do fechamento, aliás, perto do decreto dominical, assim é que está correto. Meus amigos, agora, a segunda besta que eu vou falar agora, eu vou dar o nome, que muita gente já deu e com muita convicção que é verdade. Eu vou fazer apenas uma pergunta. Qual é o império dominante que faz com que a Terra... faça com que a Terra adore a primeira besta? Quem é o Estado ou o país que faz isso? Que faz o fogo descer aos céus? Quem é esse tal país? Quem é esse país? Hoje em dia, o maior império deste tempo, destes últimos tempos. Eu vou-vos falar com todas as letras. Estados Unidos da América. É esse o verdadeiro, ou vai ser a verdadeira razão porque o povo tenha mais cuidado. Aliás, o povo de Deus tenha mais cuidado para alertar ainda mais as pessoas de fora. Eu falo por mim, meus amigos, meus irmãos, eu falo por mim. Mas eu sei também que há muitos irmãos meus da minha fé, da minha religião, ou da minha crença, que está a fazer um belíssimo trabalho, um grande trabalho. E eu agradeço a eles, principalmente a Cristo, mas a eles também, por possibilitarem isso tudo no YouTube, para que eu, quando estava em 2013 não, a partir de 2013, depois que eu tive internet, eu comecei a pesquisar mais a fundo, ouvir aos sábados a igreja, ouvir a pregação e às quartas-feiras. Infelizmente, por causa desta minha doença respiratória, ou seja, asma brônquica, aquela asma brônquica que eu sei que é aquela asma brônquica que dá cabo da pessoa logo, quem esteja frio a mais, quem esteja quente a mais. Chama-se bronquite atópica asmática. Meus queridos e queridas amigas, eu sei que o decreto dominical, essa desolação que o profeta Daniel falou, olha meus amigos, estamos muito perto. Tão perto que o que é que eu posso dizer?
temos que orar muito mais, temos que nos entregar mais ao Salvador, Jesus Cristo, e confiar nele, sim. Confiar nele, sim. E agora, e quando estou aqui, desculpa lá, mas eu vou sair daqui, porque eu vou ver ali as horas do meu telefone, e venho já. E vou falando com vocês ao mesmo tempo. Meus queridos amigos, agora vou-vos pedir que orem por mim, que nesta semana que vai entrar agora, eu não é frequentar porque eu queira, atenção, eu vou, infelizmente, não é felizmente, infelizmente, vou àquela suposta, como é que é dizer, suposta psiquiatria. Dispositivo desbloqueado. 16 horas e 6 minutos. Aquela suposta. Sem título na parte superior, sem título na parte inferior. Alerta quer vídeos reproduzidos em segundo plano. Carga início em nível de bateria 99%. Aquela suposta. Tela desativada. Eu aqui faço o apelo para que orem por mim. Que orem no nome do Filho Jesus Cristo, Salvador. Eu peço oração muito forte. Oração. Não para mudar Deus, mas para que eu tenha a firme convicção até ao fim dos dias da minha vida que nunca vou deixar a Cristo. Eu não quero mudar Deus, porque Deus é imutável. Deus não muda. Nós é que mudamos. Eu preciso de mudança. Eu preciso de mudança. Eu preciso de que... Eu não sei como é que é dizer, mas eu preciso de sair da psiquiatria de uma vez por todas. Sair. Se não for por um modo de seres humanos, que seja por Deus. Mas eu não quero mudar Deus. Eu quero que Deus mude a mim. Para eu ter mais fé e mais fervor para anunciar a palavra dele, para anunciar que o decreto dominical está próximo, para preparar-me a mim e preparar outros. Que o verdadeiro cristão tem que fazer isso. Eu posso dizer que já preparei-me e estou-me a preparar. E vou-vos contar agora, depois de ter feito este apelo, sim, é verdade, e vou fazer outro apelo neste vídeo também, de oração. De oração, porque eu vou-vos fazer um pedido de oração a todos que são adventistas. O seguinte, não é a todos os adventistas e também não adventistas. Porque eu gosto que toda a gente se entregue a Cristo. Mas, na verdade, este pedido que eu faço aqui neste vídeo é a todo o povo adventista, que eu também sou adventista. Agora posso dizê-lo que sou corpo e sangue de Jesus Cristo. Pertenço a Ele, porque batizei-me no dia 3/3 de 2018, ou seja, o ano passado. Eu quero fazer um apelo ao povo adventista como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou dizer isto? Que eu tenho medo de ofender alguém. Principalmente medo de ofender membros da minha religião, da minha fé que eu amo. Eu quero que Deus me... Eu quero que toda a gente se junte em oração para que para que Deus intervenha para me tirar da psiquiatria. Mas que a vontade de Deus seja feita e não a minha. Conforme eu aprendi estes últimos tempos, que seja a vontade de Deus feita e não a minha. Se a vontade de Deus é sair da psiquiatria, que saia. Eu tenho que sair de lá. Não por força humana, mas por força do Espírito Santo. Eu sei, graças a Jesus Cristo, que Deus mostrou vídeos de um canal que eu gosto muito também, de vez em quando dar uma espreita dela, que é o canal... Como é que é? Deixa-me pensar. Eu não vos vou pôr o vídeo, aliás, como é que é de explicar? Não vos vou poder pôr o link que eu não sei fazê-lo, mas posso dizer o seguinte.
Quem tiver curiosidade de saber sobre os malefícios da psiquiatria, procurem no YouTube. Que lá tem um canal fantástico, que eu vou dizer o nome desse canal. É Fraude Psiquiátrica. Procurem, quem tiver dúvidas, procure esse canal. E vocês vão ver pessoas que não são cristãs. Pessoas que não são cristãos. Que estão a botar a boca do trombone. Nós dizemos cá em Portugal. A boca no trombone. A dar com a língua nos dentes. Ou seja, a dar com a língua nos dentes. Que a psiquiatria é tudo uma grande falsidade. Mas há um livro que eu gosto muito, que chama-se Mente, Caráter e Personalidade. No primeiro livro, na página 3, diz o seguinte, diz que o título desse livro é, aliás, o título desse capítulo é Os Perigos do Estudo da Mente Humana. Como é que uma jovem simples como eu, é por isso que eu digo, Deus é fantástico, Deus é maravilhoso, é fantástico. Deus mostrou à jovem Ellen White, que era uma jovem muito sensível, muito simples, tinha problemas, obviamente graves, mas Deus levantou-a. Deus levantou-a como profeta, apesar que ela dizia que não gostava de ser profeta. Deus levantou aquela pessoa, aquela simples, humilde pessoa, para falar as últimas coisas. E uma delas é psiquiatria, uma pseudociência, meus amigos. E de onde é que vem isso? Eu vou-vos falar agora. Isso vem, essa tal psiquiatria, vem da besta do Apocalipse. Da segunda besta. Da segunda e da terceira besta, aliás. Daquela besta que sai do abismo. Ou seja, que é outra besta que vou falar mais à frente, mais um pouco à frente, que é a Revolução Francesa. E vem daí também. Vem daí. Eu preciso de ajuda. Preciso que Deus me bote as mãos. Para que na quarta-feira, quando eu for aos exames pelo tribunal, fique provado. Eu sei que vai ficar provado. E se ficar provado que eu não tenho problemas, eu tenho a certeza que vai ficar provado. Porque Jesus Cristo mostrou-me através dos livros de Ellen White e através daquele canal que eu vos falei atrás, há uns minutos atrás, que a psiquiatria é uma pseudociência. Graças a Deus, depois de muitos anos, eu descobri essa bênção maravilhosa. Está bem que há pessoas que, estás a dizer... Pois, mas a psiquiatria, os próprios psiquiatras, aqueles psiquiatras que não estão no ativo, aqueles psiquiatras que não estão no ativo, estão a dar com a língua nos dentes, meus queridos. É preciso abrir os olhos. É preciso abrir os olhos, meus queridos. É preciso abrir os olhos e orar a Deus. Supostamente, essa pseudociência que eu não defendo de maneira nenhuma, mas infelizmente, pessoas da minha fé defendem isso com unhas e dentes. Eu posso vos dizer uma coisa, sem querer ofender ninguém. Nós aqui podemos falar, podemos concordar ou não concordar, mas essa ciência, dizer, tu tens bem dentro de ti, tu tens isto assim, assim. Isso é mentira! Se a própria Bíblia diz que nós não temos bem algum. E essa história da psiquiatria, há aí uma pessoa, que eu vou citar o nome dela, com muita pena que eu tenho dessa pessoa, não porque ela é coitadinha, não é isso. Não, é o professor Leão de Quadros, é um grande comunicador. Ele tem vídeos na internet, postou vídeos sobre a psiquiatria, que ela anda a tomar medicamentos. E está no YouTube, está público. Infelizmente, um adventista a defender a psiquiatria. É triste. É muito triste.
as pessoas acreditarem nessa pseudociência, mesmo o povo adventista acreditar nisso. Eu tenho muita tristeza. Tenho muito desgosto. Uma igreja que já foi. Não é dizer mal da igreja. Não é a igreja em si, que a igreja em si não concorda com isso. Mas certas pessoas, certos adventistas, eu vou dizer certos porque nem todos os adventistas aceitam essa tal psiquiatria. Eu não aceito. Eu sou adventista. Batizei-me ano passado. E antes de eu ser adventista, que fique aqui isto muito claro, não quero dar ideias nenhumas, eu quero dar a pura realidade. Eu, muito antes de eu ser adventista, eu já odiava essa ciência. Eu já odiava essa ciência. Porque eu vou-vos contar, se for possível, num vídeo, vou-vos contar como é que eu fui parar essa dita psiquiatria, essa dita ciência, que nem é ciência nenhuma. Não é comprobatório. Se até as próprias pessoas que não são cristãs eram ex-médicos, amigos. Ex-médicos. Ex. Quer dizer que não são. Não estão no ativo. Se estão a dizer que essa ciência não resolve problema nenhum, e depois vêm pessoas adventistas, se dizem adventistas ou são adventistas, defender essa pseudociência, aí a pessoa, Jesus Cristo não é suficiente, nós temos que recorrer a outra ciência. Não, isso é satânico. Não podemos aceitar. Quem é adventista tem que ser adventista na real. Não pode tomar drogas, não vou dizer medicamentos, vou dizer, não pode tomar drogas psiquiátricas. Eu sofri muito no passado com isso, meus amigos. Eu sofri bastante, imenso. Eu queria estudar, eu queria ser uma pessoa normal. Eu não queria nunca portar mal na escola. Não era o meu efeito. Eu não queria ser monstro. Eu não nasci para ser um monstro. Eu nasci para ser feliz. Nasci para ser uma pessoa como as outras. Para ter um emprego, para ter uma família, para fazer família. E eis-me aqui, eu aqui, por causa dessa diabólica, dessa ciência. O que aconteceu, meus queridos? Eu vou-vos contar. Um dia mais tarde eu vou-vos contar como é que eu fui parar essa dita ciência. Eu digo dita que é para não ofender ninguém. Como é que eu parei? Como é que eu fui parar? Não foi por mim, que eu nunca quis. Eu não aceitei essa psiquiatria. Nunca a aceitei quando era criança. E muito menos hoje que conheço a verdade. Então é que eu não conheço mesmo. Então é que eu não aceito mesmo. Agora, ver um adventista dizer: ai, nós temos que tomar medicamentos porque ficamos doentes, eu diria mais. Meu querido amigo Leão de Quadros, infelizmente você está no caminho errado. Infelizmente. Eu gosto muito de ouvir as suas pregações, gosto muito de ouvir as suas coisas, mas há uma coisa que eu não concordo. E essa é a psiquiatria. Lamento muito, meu querido irmão. Lamento, do fundo do meu coração. Lamento. Lamento. E eu sou o caso vivo que sofri com a psiquiatria muito. Sofri muito, meu amigo. Eu não estou a dizer isto, você não presta. Não, não é isso. Você presta sim. Você presta para a palavra de Deus. Presta para tudo. Deus o chamou para fazer um trabalho. Mas essa psiquiatria não é de Deus. Se você ler o livro, se você ler, se tiver conhecimento, eu tenho a certeza que conhece esse livro, do Mente, Caráter e Personalidade. Não é só no tempo de Ellen White. É no nosso tempo também, meu amigo. Com todo o respeito que ele dirige, você podia ser meu pai, podia ser meu tio, podia ser, sei lá, meu avô não, mas podia ser meu pai. Eu devo-lhe todo o meu respeito, por causa da palavra de Deus, por causa de amar a Deus, acima de tudo, temos a mesma fé. Mas uma coisa que não concordo é dizer que a psiquiatria ajuda para eles para a questão. Isso não é verdade. Não é verdade, meu amigo.
Não é verdade, eu tenho muita pena disso. Tenho muita pena de você escolher um psiquiatra, um psicólogo, ou lá quem seja. Eu tenho pena, acredita, tenho pena. Tenho imensa pena, meu irmão. Tenho pena de si. Pena de si, no bom sentido. Não é no mau sentido que é um coitadinho. Não, não é isso. Eu tenho pena de você aceitar a psiquiatria como uma segunda chance. Eu descarto, meu amigo. Descarto com todo o amor que lhe digo isto. Descarto porque eu sofri muito. Eu sofri muito, meu querido amigo. Sofri mesmo na pele. Eu queria estudar, não tinha. Estava sempre ensinado. Eu não posso fazer nada. Não conseguia absolutamente nada. Queria estudar. Não conseguia. Puxava pela cabeça, puxava. Pronto, não conseguia nada. Por isso eu posso dizê-lo hoje, com todas as certezas do meu coração. Deus respondeu à minha oração. Não foi o diabo, como a gente pensa. Não foi o diabo. Não foi nada. Foi apenas a palavra de Deus. E foi também a certeza da minha oração que Deus me respondeu. Porque Deus tem muitas formas de se revelar. Muitas e muitas imensas formas. Muito antes do pastor Paulo Cordeiro ter aparecido entre aspas, Deus ter um incumbido para a igreja que eu sigo hoje. Aliás, para a igreja de, primeiramente, daqui desse sítio onde eu vivo, daqui de Portugal, que é o pastor Paulo Cordeiro, que é muito conhecido também. E ele tem um estudo aprofundado. Eu sei que ele trabalhou também, porque ele contou-me, eu também posso dizer que estou de acordo 100% com ele, porque eu sofri na pele. E muitas pessoas, muitos adventistas que estudaram acerca disso também estão de acordo. Porque até a própria Ellen White, que não conhecia isso, Deus lhe mostrou isso. Olha, meu querido irmão, com todo o respeito, você tem que orar mais. Tem que orar mais. Tem que pedir ajuda a Deus, porque Ele vai lhe mostrar que essa psiquiatria é danosa. Danosa para o nosso cérebro. Danosa para todo o nosso corpo. Eu sou o caso vivo. Sou uma pessoa viva que hoje em dia eu podia ter a minha vida conforme eu sonhei, se não fosse essa satânica psiquiatria. Posso dizer abertamente. Essa satânica psiquiatria destruiu a minha vida pessoal, a minha vida sentimental, a minha vida como pessoa, que agora hoje em dia preciso de pessoas para andar a levar-me para ali e para acolá, a levar-me, faz de conta, ao médico de família, levar-me ali e acolá. Preciso de uma pessoa assim para me levar. Infelizmente é verdade, eu preciso de alguém que me leve à igreja, que me leve ao médico, que me leve a qualquer lado, quando eu preciso comprar alguma coisa. Por acaso não gosto de falar disso. Preciso de pedir a alguém para me ajudar a ir, porque eu sozinho não consigo. Não é por causa de ter sido cego, porque eu sou cego natural, cego total. Não é por causa de ser cego, porque eu sei que há muitas pessoas cegas que conseguem, têm a sua vida boa, melhorada, aliás, melhorada entre aspas, têm a sua vida familiar, pessoal, independente. E eu não. Eu não tenho, porque desde dos meus 7 anos, não é brincadeira, meu amigo. Destes meus 7 anos, dos meus 7 anos de idade, quando era criança, até praticamente, até aos meus, não sei bem, até 2014 ou 15. Em 2015, o doutor tirou uma medicação. Comecei com 7 anos, ou 7 ou 8 anos, a tomar esses medicamentos. Ora, quem
Foi muitos anos a tomar aquilo. Muitos aninhos. Desde criança até praticamente até 2014, 2015. Mas praticamente 2014. A meio de 2014, em agosto. O que é que quero dizer com isto? Essa medicação a maior prazo dá cabo de uma pessoa. Como deu cabo de mim. Deu cabo da minha cabeça. Não estudei aquilo que devia ter estudado quando era criança. Não consegui constituir família. Não consegui ter uma vida que eu tanto sonhei, que era ter uma vida independente como todas as outras pessoas têm, porque a psiquiatria é o que faz. Matar a nossa independência, matar todos as nossas convicções, até cristãs, até a minha é capaz. Depende, se a pessoa for fraca espiritualmente, eu posso dizer-vos que até acaba com isso. Meus queridos amigos, eu peço desculpa se disse alguma coisa que não devia, mas a verdade é para se expor. Eu sofri muito com a psiquiatria. E se eu não conhecesse a igreja, se eu não conhecesse a fé que conheço hoje, que é a Igreja Adventista, ora, vou-vos falar um livro que eu por acaso aprendi por aí a deixar certas comidas. Ou seja, vamos falar de um livro que tem em áudio, que eu baixei em 2000, não estou em erro, 2015, mas eu já não tomava medicamentos, mas foi a partir daí que eu comecei a deixar de comer carne. Não porque eu quero, está bem, porque foi porque eu quis. Mas porque é que eu deixei de comer carne, meus amigos? Eu vou-vos falar abertamente. Porque eu sou espiritual, não sou carnal. E mesmo que eu fosse carnal, eu não queria comer carne. Mas eu faço isso por causa do espiritual. Porque eu quero viver com Deus, quero me limpar, quero me preparar para a sua vinda, para a vinda de Cristo. E para ter forças para lutar contra a besta, as duas bestas, para lutar contra as duas bestas, aliás, as três bestas, que é o catolicismo, o espiritismo e outro ismo, que eu esqueci-me agora. Mas se eu me lembrar eu digo-vos. O catolicismo apostatado e o protestantismo apostatado e principalmente o espiritismo. Queridos e queridas amigas, eu sei que sofri muito no passado, mas com a graça do meu querido amado, nosso querido amado Espírito Santo, estou aqui hoje. Um adventista verdadeiro, que não tem medo de falar a verdade. Porque eu falei ao psiquiatra, que dizem que é meu psiquiatra, mas o meu não é certeza absoluta. Eu fui exposto ali, fui exposto para aí para lá, numa instituição, não sei se tem vídeos dessa instituição lá, mas foi uma instituição daqui da cidade do Porto, que antigamente era chamada posso dizer o nome, do Instituto São Manuel, por umas pessoas. Isto comecei, mas verdadeiramente comecei a frequentar essa satânica psiquiatria desde 1997. Mas, nessa dita casa, nessa dita escola, eu digo dita escola porque, na verdade, os castigos eram duríssimos. Os castigos, os sofrimentos, de parte de certas pessoas, que eu não vou citar nomes, fez-me sofrer muito e a partir daí, a partir dos meus 7 anos de idade, comecei a tomar essas drogas que me começaram a destruir a mente. Tomava medicamentos para dormir melhor, medicamentos para ter calma, medicamentos para, sei lá, para os ouvidos também, mas os ouvidos é outra coisa. Comecei a tomar muitos medicamentos, principalmente para a área psiquiátrica, e eu comecei a ficar... Não é sem interesse. Eu tinha interesse em estudar, imenso interesse. E ainda hoje tenho. Muito. Só que, a partir dos meus 7 anos de idade, até praticamente, até vir embora em 97,
mas foi em 95 que comecei a frequentar, 95 ou 96, ou então nos fins de 97, depois que eu me embora daquela... Não, mas foi muito antes. Foi muito antes que eu comecei a frequentar essa satânica psiquiatria. Comecei a frequentar, comecei a sofrer, até me começava a negar a medicação, mas disse assim, eles disseram-me, tens que tomar, senão tu vais castigo para casa, e porque vais ficar mais violento, vais ficar assim, vais ficar ao sol, tu vais pôr os teus amigos em perigo, mas na verdade, mas porquê que eu sou obrigado a tomar esta porcaria? Eu às vezes até dizia, porquê que sou obrigado a tomar? Eu até dizia um palavrão, que eu antigamente eu não era cristão, mas dizia palavrões e comportei-me imenso mal, mas isso é o que faz a psiquiatria. Começar desde criança. E também as vivências que eu tive aqui em casa não foram boas. Mas isso é outro assunto. Que também não vou falar aqui. A psiquiatria, quando começa desde criança, traz muitos malefícios para a vida adulta. Traz muitos malefícios. Não é benefícios, não. É malefícios. Isso também tem a ver, para terminarmos em grande, né? Também tem a ver com as três bestas, mas principalmente com as outras duas bestas. Ou seja, a besta das trevas, a besta do abismo, que significa, se bem agora a ideia, a besta do abismo, que é o que aconteceu na França, as coisas más, praticamente, que começou no século XVIII, ou no fim do século XVIII, ou no fim do século, ou no fim, ou no princípio do século XIX, e a partir daí, desde 1844, começaram a vir essas tais psiquiatrias, e a psiquiatria veio depois, não sei quando foi, que começou a vir através de 1800 e qualquer coisa. Quem tiver, eu não vou dizer o ano ao certo, que eu não me lembro, mas foi a partir daí. Começou a haver coisas muito falsas, mas o catolicismo já tinha caído há muito mais. E o de que essa tal besta que vem que é essa tal besta que é a Revolução Francesa, que, ou seja, que é a besta das trevas, ou a besta do abismo, é que veio e fomentar mais essa história da psiquiatria, a história de liberalismo, libertarianismo já havia há muitos anos, mas depois a partir daí começou a aumentar mais, e até se nota nos dias de hoje. Meus queridos e queridas amigas, se vocês quiserem daqui a um bocado, eu vou fazer outro vídeo, aliás, se quiserem, eu vou fazer mesmo outro vídeo a contar a minha história, os malefícios da psiquiatria que me fez. Um deles eu já falei aqui. Os malefícios da psiquiatria, o que me fez. Mas antes disso, eu quero dizer a esse meu querido irmão, que é o professor Leandro Quadros, com todo o respeito, que ele podia ser meu pai, com todo o respeito que ele dirige esta palavra a ele. Se você toma medicamentos psiquiátricos, você foi induzido ao engano, meu amigo. Desculpe lá, eu tenho muita estima por si. Tenho muita estima e muito amor. Mas a psiquiatria não é propriamente amiga. Não é. Porque eles buscam, e você sabe muito bem, e quem foi a psiquiatra sabe, e quem já trabalhou com psiquiatra também sabe, que eles querem nos fazer mostrar, através do Lúcifer, obviamente, não é de Deus, porque Deus não quer saber dessa psiquiatria de droga para nada. Droga, quer dizer, que trata as pessoas com drogas alucinatórias. Bem, cá está a explicação.
Eu sei, meu querido amigo, eu sei o que eu passei, eu sei também o que sofri, que a minha família também foi muito complicada. Sofri muito na escola também, muito bullying, por causa de perdoar demais, por causa de ser simples demais, por causa de ser muito simples na minha vida, por causa de querer andar sozinho. Eu comecei a ser perseguido, primeiramente naquela escola, por várias pessoas. Começaram-me a chamar de infantil e muitas coisas mais que agora não vem à ideia. Até que uma vez, eu vou-vos contar uma pequena história lindíssima que aconteceu comigo. Depois de ter-me batizado na igreja, batizado, desculpe, depois de ter tomado a comunhão, passado uma semana, é o seguinte, eu vou-vos contar. Para terminar este vídeo, eu vou-vos deixar com esta história com uma reflexão. A história é a seguinte. Eu lembro-me, quando eu andava naquela tal dita escola chamada Instituto de São Manuel, que hoje ainda deve chamar-se assim, desde já peço desculpa por ter exposto a instituição, mas a verdade é para se dizer com nomes e palavras. É o seguinte. Uma colega minha que eu amava e namorava, como eu confiava nela, confiava muito nela, como me amava, sofria muito por mim e eu ajudava nos maus momentos. Eu não era cristão, mas sabia que Cristo estava ali. Eu ajudava aquela criança, aquela miúda, claro, miúda, porque eu também era miúdo. Eu ajudava a dizer-lhe boas palavras, bons ensinamentos, nunca ensinei nada de mal, nunca quis fazer nada de mal, ou seja, ter relações, aquelas relações que não se pode, nem em instituição, nem em lado nenhum, porque eu também nunca tive dessas relações, graças a Deus. Depois, meu querido amigo, queridos amigos, eu vou-vos contar esta história que é real e muito linda. Olha, é o seguinte, como eu estava a contar, eu conheci, há muitos anos atrás, quando eu entrei no São Manuel, uma miúda, na altura éramos crianças, eu era uma criança, ela era outra criança. E começámos, eu, para mim, gostei logo dela, gostei imenso logo dela, gostei muito daquela menina. Porquê? Eu vou-vos explicar o que eu vi nela. Eu vi nela uma criança que sofria muito, como eu sofria também, e eu decidi do meu coração. Eu era criança, mas eu decidi. Eu vou tomar conta desta menina. Tudo que eu puder ajudá-la, tudo que eu puder ajudar em conselhos e fazer-lhe companhia, eu faço. E foi a partir daí que comecei a fazer-lhe companhia, a dar-lhe conselhos. Só que depois houve uma perseguição, aquela dita escola, que eu falei atrás, por parte de certas pessoas que não vou citar o nome. Não podes estar não podes estar com o teu colega, porque tu queres fazer isto, queres fazer aquilo. Não. Disse eu? Não, nem penso nada disso. Eu quero ajudá-la a comportar-se bem. Eu comecei a sofrer perseguição por causa de andar com uma criança. Aliás, andar com uma criança. Eu tinha 7 anos. E essa criança tinha 7 anos. Sim, tinha 7 anos, 8 anos. Eu queria ajudá-la. Eu não queria ajudá-la para fazer porcaria nenhuma. Eu queria ajudá-la. Queria ajudá-la para ela se entregar a Cristo. Porque ela sofria. Ela não tinha os pais com ela. Os pais eram separados. Eu não tinha os meus pais separados, mas eu também sofria. Eu sofria. Sofria muito também aqui em casa. Nós apegámos-nos tanto um ao outro. Tanto, tanto, tanto. Que eu, uma vez, decidimos namorar, não é? Decidimos namorar. Só que aí é que começou a perseguição verdadeiramente. Eu convidava para brincar no Aloiço. Chamavam logo a Marta, a miúda chamava-se Marta, eu gosto muito desse nome. Nem eu sabia que era bíblico. Olha, vejam só a coincidência das coisas, dos factos.
Não é coincidência nenhuma. Se Deus mete as pessoas na nossa vida é para que mais tarde a gente venha a perceber o importante que elas foram na minha vida. A Marta Cristina, que é uma miúda que eu gosto muito. Eu digo miúda porque para mim as mulheres são todas umas meninas. Meninas muito... Com todo o respeito que eu digo isto, mas são todas umas meninas amadas. Meninas, filhas de Deus. E os homens são todos uns miúdos. Eu sou um miúdo. Apesar de ter 40 anos, mas procedo às vezes como criança. Mas pronto, isso é outro assunto. Quero dizer o seguinte, eu decidi juntar-me com ela para ajudá-la a portar-se bem, a não ser má miúda para a escola, não ser má miúda para onde ela estava, que ela estava num colégio de freiras, ajudar a ser amiga das freiras, que eram más para ela, que assim também era bom para os meus pais, que assim também eram maus. Os pais tinham-se separado e ela estava num lar, que sentia-se muito sozinha, era maltratada por certas pessoas, que eu não sei quem é, nem quero saber, era maltratada, fazia um pouco dela, e também pelos colegas que ela tinha nesse lar, onde ela estava, ou lá como é que se chamava, era uma cena para órfãos. Ela não era órfã, mas ela é tratada como órfã. Eu disse, minha querida amiga. Eu dizia-lhe, minha querida amiga. Eu abraçava-me a ela e beijava para confortá-la. E foi isso que também me ensinou a amar as outras pessoas. O que eu quero dizer é o seguinte, passaram-se muitos anos. Nisto, em 1996, no ano, depois de ter comungado, na semana seguinte, não sei que dia foi, acho que foi uma quarta ou foi uma quinta, nem tenho a certeza, como eu confiava nela, eu mostrei-lhe a ela que tinha umas moeditas que andava a juntar dinheiro para comprar uma máquina para jogar, uma máquina ou não sei o que era, no computador. Eu na altura já gostava imenso de computadores, mas não tinha possibilidades, que meus pais também não me davam porque não sei, talvez por causa de não poder, ou então porque não queriam, não sei. Meus amigos, é o seguinte, quando eu não sei o que é que estava a fazer na altura, acho que estava com o meu amigo a brincar, que eu tinha 17 anos e brincava como se fosse uma criança pequena, é verdade se diga. O que é que eu quero dizer? Quero dizer é o seguinte, estava a brincar com este tal colega, que eu posso falar o nome dele, que é o Jorge Oliveira, claro, que é o meu grande amigo, que me veio visitar a partir de 2005. Mas isso é um testemunho que eu vou contar mais para a frente, ou então para outro vídeo qualquer, no outro dia. É o seguinte, eu quero vos falar que essa miúda, sabia que eu tinha o dinheiro, sabia que eu tinha o dinheiro, que eu confiava nela e sempre confiei, e a minha confiança não a perdi. Não a perdi porque ela quando roubava, quando me sentia imensa necessidade, apesar que eu disse, não deves fazer isso porque isso é mau, isso vai-te levar ao inferno. Deixa de fazer isso para tu seres de Deus, eu não quero que tu te percas, minha querida. Eu disse a ela, não te percas, minha querida amiga, não roubes, por favor, eu peço que tu nunca roubes. Eu digo-te que o meu pai me ensinou, eu dizia ela assim, eu digo-te que o meu pai me disse a mim, o meu pai, que obviamente, o meu pai tratava-me bem, mas a minha mãe aí, era outra coisa que eu não quero falar. O meu pai ensinou-me a não roubar. Ela diz, eu não tenho pai, mas se tu quiseres me ensinar, ensina-me tu. Pronto, eu ensino-te, querida amiga, eu ensino-te com todo o gosto. E aí nós abraçámos-nos e demos um beijinho de amizade, não foi daquele beijinho de amor, não. Foi um beijinho de amizade, porque eu ainda hoje sinto muitas saudades dessa moça. Era uma criança que sofria muito na altura. Sofria, assim como eu sofri. E mais tarde, o meu amigo Jorge Oliveira também sofreu. Mas isso... Eu quero vos contar o porquê que eu perdoei. E porque é que eu comecei a sofrer e também por causa de eu ir para a psiquiatria. É o que eu estou a tentar explicar
Apesar, o vídeo pode ficar muito grande, mas não interessa. O que interessa é o conteúdo do vídeo. Que é esta história que vos vou contar. Aliás, que vos estou a contar. É o seguinte. Depois de ter tentado ajudar a minha amiga, confiar nela e tudo mais, eu vou-vos falar apenas o seguinte. Acreditem se quiserem. Porque eu falo tudo à verdade. Não escondo nada. É o seguinte. Depois de estar a brincar com esse tal amigo, com esse meu querido amigo, que é irmão, não é irmão da fé, mas é irmão de carne. É irmão de carne, mas não é irmão da minha família. Costumo-lhe dizer a ele que ele é meu irmão espiritual. Espero que ele um dia também se entregue à fé adventista. Isso é outro assunto. Mas amigos, o que eu estou a contar é que eu estava a brincar com ele. Não sei o que é que estava a fazer, não sei se estava a gravar alguma coisa, estava a brincar, estava no computador, não sei, não me lembro. Supostamente, o meu amigo sabe. Parece que estávamos a ouvir música ou a gravar qualquer coisita quando me disseram o Kimanel. Era chamado por Kimanel. Ainda hoje, quando eu escrevo alguma coisa, ponho Kimanel isto ou Kimanel aquilo. Se chamaram-me criança, eu agora hoje escrevo qualquer coisa, Kimanel isto ou Kimanel aquilo. Meus amigos, é o seguinte. O que eu vos quero dizer é que eu soube que essa rapariga me tinha furtado as moedas e tinha comprado não sei o que era, que agora não me lembro o que era. Eu percebi que ela fez isso por necessidade, mas não havia ter feito isso. Só Marta, desculpa. Não havias ter roubado. Ai, não me castigues. Ela chorou muito e abraçou-se. Não me castigues, por favor. Eu sei que tu és bom. Tu tens-me ajudado muito. Está bem, minha querida. Eu já estava a pensar perdoar-te. Eu, no meu coração, já estava a pensar perdoar. Por muito que me fizessem a cabeça, muito que disse, não deves perdoar. Tens que levá-la ao diretor para ela ser castigada. Disse, não me obriguem a fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero. Eu dizia assim, eu não quero. Quanto mais dizia que não queria, mais me botavam na cabeça. Tu tens de fazer isso. Tens que levar a Marta Cristina para o diretor para ela ser castigada. Disse, não vou fazer isso. Não adianta nada. Podem me perseguir, podem fazer o que vocês quiserem, mas eu não vou aceitar isso. Não aceitei. Sofri. Até fui acusado de violação. Mas não foi a Marta Cristina, atenção. Eu fui, por causa de ter perdoado essa minha querida amiga que eu namorava na altura, isso em 96, 97, eu sofri muito. Sofri muita perseguição, mas eu não voltei atrás. Eu perdoei e está perdoado. Está perdoado porque eu amava aquela moça. Eu sei que ela fez isso, apesar dela saber que ela tinha feito mal. Mas ela depois contou-me uma história muito triste, que ela contou-me, que eu posso contar aqui. Não é dar ênfase ao pecado, muito menos é contar a história, como é que eu consegui perdoá-la. E mesmo se eu não soubesse nada disso, eu perdoava na mesma. Porque eu toda a minha vida perdoei tudo, toda a minha vida aceitei. Também gosto que me perdoem a mim. Também gosto. Eu também gosto de perdão. Gosto de ter perdão quando faço alguma asneira, como eu sempre fiz, quando era criança, fiz. Muitas borradas mesmo, muitas borradas, muitas birras, muitas entulheiras que eu já fiz na vida, muitas bostas. Fiz muita entulheira, muitos maus comportamentos. Mas uma coisa tenho certeza, sempre gostei que me perdoassem. Eu já tinha algum conhecimento de algumas coisas da Bíblia, não sei quem é que me explicava, que eu não me lembro. Mas uma coisa eu posso dizê-lo. Eu, se gosto para mim, também tenho de gostar de dar aos outros.
E mesmo que aquela moça e mesmo que ela não me contasse a história dela, eu ia perdoá-la na mesma. Assim que me perdoei o meu querido amigo, sempre, quando ele tinha um comportamento errado para comigo, eu perdoei sempre. E é por isso hoje que a nossa amizade está como está. Forte. E tu dizes assim, porquê que estás a falar isso aqui e não vais ao assunto? Eu estou a falar do assunto. Estou a dar os testemunhos sobre as bestas. Os testemunhos sobre o que as bestas têm influenciado a sociedade em geral. Principalmente as duas bestas que não querem nada com Deus. Aliás, mas a besta principal é o diabo. Essa é que é a principal besta. Aliás, o próprio anticristo. O inimigo das nossas almas. Ele é que está por trás de tudo isso. Mas a besta que saiu na França, não é que saiu na França, aquela besta que se originou na França e que teve a culpa disso tudo. Também trouxe coisas boas e tudo mais, mas trouxe muita coisa má. E uma delas foi a implementação do que não há Deus. E os psiquiatras, aproveitando-se disso, com muita pena, mas tinha que ser, tem que falar isso, com muita pena eles se aperfeiçoaram nessa tal Revolução Francesa, que na verdade não é nada mais nada menos que uma uma um atentado contra a crença do nosso querido Jesus Cristo. Aliás, deitar Jesus Cristo por abaixo. Isso vem a partir daí. E essa psiquiatria veio daí. Veio dos nazistas. Os nazistas também vêm desse tempo. Desse tipo de... não há Deus. Tu tens o bem dentro de ti. Tu podes isso assim. Não. Nós não podemos nada. Eu estou farto de dizer. Eu não posso nada sem Deus. Vocês dizem que podem. Mas eu não há... Mas eu digo, mas no homem não há bem nenhum. No homem, nós homens não temos bem nenhum. A não ser Deus, que é o nosso convém. Eu digo sempre isso. Digo sempre. Tu tens que buscar. Isso é a influência da besta do abismo. Ou seja, daquilo que está explicado. O pastor Paulo Cordeiro representa. O pastor Paulo Cordeiro representa muito bem esse tema. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu estava a continuar a história, eu perdoei e perdoaria sempre, e perdoo sempre. Até uma coisa triste que se passou, que eu não contei em vídeo, mas vou contá-lo agora, já que estou aqui, a falar desse assunto, vou-vos contar que, depois que eu perdoei, eu não me arrependo de ter perdoado, porque eu sempre perdoei. Sempre perdoei quem eu amo e quem não amo também. O seguinte, quer dizer, que não é quem não amo, é quem não me ama a mim. Eu peço imensa desculpa. Eu posso amar aquela pessoa, mas aquela pessoa, quando não nos ama a nós, não temos que perdoar na mesma. E saber perdoar os nossos inimigos. É isso que eu faço. Pronto, está explicado. Mas, continuando o assunto, depois de ter perdoado aquela minha querida, amada amiga, que também era namorada, mas namorada para brincar, não era para brincar para fazer sexo, nem nada dessas coisas, que eu nunca gostei disso. Mas era para brincar e mais tarde, quando a gente fosse adulto, fôssemos adultos, a gente aí juntámos e depois juntar não. Casávamos e depois. Mas primeiro lugar tinha que ir preparar. Apesar que aquela criança, quando era criança, tratava bem os pais, amava os pais, só que os pais, entretanto, separaram-se. E ela sofreu muito, foi parar numa casa dessas. Mas a história dela foi a seguinte. Vou-vos contar a história dela, depois vou para resumir, para acabar o vídeo, vou falar sobre o porquê depois de ter ido embora de lá e por causa de que é que foi. Meus amigos, a história dela foi a seguinte. Como ela tinha pedia dinheiro às madres, como se acreditava antigamente, que eram as esposas de Deus, como eu acreditei também.
É o seguinte, essa minha querida amiga pedia dinheiro, pedia brinquedos e por isso é que ela roubava. Mas não é dar ênfase ao pecado, muito menos, muito pelo menos, eu tenho desgosto disso. Mas é depois que ela começou a compreender, que eu comecei a ensinar, que eu ensinava com amor, com muita calma e assim, ela deixou de roubar. A última vez que ela roubou foi aquela parte que eu perdoei quando ela foi-me lá roubar as moeditas para comprar um chocolate, não sei o que é que foi. Eu disse, deixa lá isso. Então que eu até contei que queria-me obrigar de todo o coração, queria-me obrigar a pressionar e tudo mais. Até fui chamada à diretora, fui chamada à psicóloga e tudo mais. Eu disse, não, eu vou manter a minha palavra. O meu perdão está dado e acabou-se. Se quiserem me matar, matem-me. Se quiserem me apoquentar, apoquentem-me. Mas a minha coisa é perdoar e acabou-se. Ponto parágrafo. E assim mantive-me. Mais tarde, ou seja, nos meses mais tarde, aliás, a partir daí comecei logo a sofrer. E acho que foi nessa semana de 96, que eu tinha a mania de montar em cima daquela parte onde se desce as escadas, como as crianças fazem, eu não sei se algumas fazem, se não fazem, eu fazia. Que se punha-me em cima daquela parte onde se põe a mão para descer, o corrimão, e eu posso-vos contar uma coisa. Foi nesse dia à tarde, às 6 da tarde, que fui chamado à diretora e teimaram, eu até depois acabei por dizer que sim, que fui. E na verdade foi isso de facto. Teimaram e tiveram razão. Nesse dia tiveram razão. O que é que aconteceu? Dei com os pés na doutora Inês, da professora Inês, que foi uma senhora que eu também gosto muito imenso. E eu dizia sempre que não, que não, que não. Porquê? Porque é que eu dizia que não? Porque não tinha me apercebido que tinha dado com os pés em alguém. Só quando eu dei com os pés em alguém e parei, pedi perdão à doutora, à professora, que foi muito minha amiga, fiz uma casotinha para o gato, e o gato até morreu na casotinha que eu lhe fiz. Para o gato, claro. Ele gostou muito da minha casota, gostou muito, e a doutora, essa professora deu-me uma cassete de eu não queria falar disso agora, mas já que estou a contar, deu-me uma cassete de agradecimento. Eu até disse, oh minha querida professora, eu não quero cassete nenhuma, não quero nada, eu só quero que você esteja bem e o seu gato. Eu não quero nada. Ah, mas eu quero te dar, não é justo não te dar alguma coisa. Eu lá aceitei a cassete. E a partir daí nós ficámos grandes amigos, para eu tirar dúvidas e assim. Mas houve uma bela altura, em 97, não sei em que ano, não sei em que dia foi, eu estava, mas isso, a professora Inês não era a minha professora, mas sempre que eu precisasse de alguma coisa, pedia a ela me ajudava, quando tivesse alguma dúvida, ou porque quisesse fazer alguma pergunta, que eu, toda a minha escolaridade eu tive a Rosita, que nem gostei nada daquela professora, que ela nem, não, vou dizer a verdade, eu sofri muito com essa professora, dita professora. Ela era terapeuta, não sei de quê, era terapeuta, mas para professora não tinha estilo. Era muito nervosa e ao fim e ao cabo ela enervava os colegas. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu estava na escola, em certo dia, acho que era no dia 8 de janeiro de 97, 8 de janeiro de 97, eu estava a fazer números, como ela me tinha pedido, para eu aprender melhor, né? Estava, supostamente, pensava eu que estava bem, mas na verdade, eu estava com os auscultadores, como estes aqui, mas não vou mostrar por causa de direitos autorais. Uns auscultadores estes que tinham fio, e tinham o Walkman, no bolso, tinha o Walkman. Antigamente se usava o Walkman, que era um aparelho de usar cassetes. Desculpe.
que aconteceu? Eu estava a fazer meus trabalhos que a professora mandou, e de repente ele começa-me a puxar por esta parte atrás da camisola, e começou a dizer, começou logo a discutir e oferecer porrada, até me bateu e tudo mais. E naquela altura, meus amigos, eu vou-vos contar a verdade, aqui não há esconderijo. Eu fiz uma coisa que eu, se fosse agora, eu não fazia. Não fazia. Ela bateu-me, deu-me uma estalada, ou não sei quantas estaladas foi, e eu procedi mal. Uma pessoa que é no mundo oferece logo a outra parte. Não dá a parte fraca. O que é que eu fiz? Levantei-me depressa. Comecei, sei lá, a meia sala, até peguei numa cadeira. Mas como eu agora começo a dizer que eu catirei com a cadeira, não atirei com a cadeira a ninguém. Aqui a minha família diz que eu catirei com a cadeira. E elas também disseram. Essas ditas pessoas que diziam que eram minhas amigas, mas na verdade só estavam a trair-me por trás. Diziam-me assim, ai, tu atiraste com a cadeira à professora Rosita. Eu? Atirei com a cadeira? Não. Disse, não. Eu peguei na cadeira de facto. Eu disse, eu peguei na cadeira de facto para lhe atirar. Mas não atirei. Porque eu pensei nos meus colegas e principalmente pensei em mim, no que ia passar. Porque eu já tinha sofrido muitas coisas. Tinha sofrido muito por causa desses maus comportamentos que eu tinha. Mas muitos maus comportamentos que eu tinha foram induzidos. E esse aí da professora Rosita, desculpa lá dizer o nome dela, mas esse foi completamente induzido. Foi tratado nas escuras. Porquê? Porque eu perdoei uma amiga querida. Que eu amava aquela amiga como se fosse uma do meu sangue. Eu amava aquela miúda. Amava aquela miúda. Eu amava. E amo ainda hoje. Apesar de não saber do que é que se passou com ela. Eu amo hoje aquela miúda. Como se fosse de mim, como se fosse do meu sangue. E ao fim e ao cabo, eu vou-vos contar agora a história triste do que se passou a partir daí. A partir dessa tal professora, dita professora que dizia que era muito minha amiga. Eu, de facto, peguei na cadeira. Mas não foi para tirar. Deu-me a ceia. Porquê é que eu ameacei? Vou-vos explicar agora a minha razão, que é verdadeira. É o seguinte. Peguei na cadeira e disse, eu vou tirar com a cadeira, vou tirar com a cadeira se não me estiveres quieta. Porquê é que eu disse isto? Agora vou-vos explicar. Isto do perspectivo de seres humanos. Aqui não vai ter Bíblia. Não vai ter Bíblia. Mas peço primeiramente perdão a Deus por isso. É o seguinte. Em nome de Jesus Cristo, peço perdão a Deus por isto que vou explicar agora. Espero que não esteja a fugir dos termos que eu quero explicar. Dos termos bíblicos, dos termos da minha espiritualidade. É o seguinte. Nós, seres humanos, quando nos ofendem, ou quando nos querem bater, ou quando nos batem, qual é a nossa percepção? É defendermos-nos. Mas como eu estava a ser atacado por muitos sítios, quer dizer, quando digo atacado, estava a ser, obviamente, pressionado por um lado, estava a ser pressionado por outro. O que é que eu fiz? Peguei na cadeira para me defender. Mas eu lembrei-me dos meus amigos, dos meus colegas que estavam lá, inimigos e amigos. Disse, não, eu não vou fazer isto. Só vou pegar na cadeira para me defender destas pessoas que me querem fazer mal. Não atirei com cadeira nenhuma. E ao fim e ao cabo, o que é que me acusar, meus queridos? Vocês perguntam. Eu vou-vos contar. A dura, triste realidade. A dura, triste. Foi a seguinte. Depois de vir embora nesse dia 8 de janeiro de 1997, mas eles, uma de que se dizia minha amiga, que na verdade eu sabia que não era minha amiga, nem minha amiga, nem de Jorge. O que é que ela fez
Aliás, digo ela, porque foi o diabo que a usou para fazer isso. Por causa de ter perdoado aquela moça, não esqueçamos. Eu perdoo toda a gente, como sempre perdoei. E ainda hoje se perdoa. Se eu estou a falar nisso é para dar o exemplo. Que nós devemos perdoar até os nossos inimigos. O que é que eu quero dizer com isto? A gente fazer bem sofre muito. Sofre. Eu sofri. Ainda não acabei. Depois de ter ido embora. Ter ido embora daquela dita escola que está para ajudar os cegos e que estava para nos ajudar a nós. Na verdade, a mim não me ajudou em nada. Piorou mais. Mas, vamos lá à história. Depois de ter ido embora nesse tal dia 7 e... Não, 7 não. No dia 8 de janeiro de, 2000, de 97, desculpa lá dizer 2000, mas pronto. Mas pronto. O que quero dizer é o seguinte, meus queridos. Eu sofri bastante. Quero-vos dizer que depois de acontecer isso tudo e vir embora por causa do meu comportamento, de ter batido ter batido, não foi com a cadeira, mas deu uma morraça no pescoço da professora, porque nós, seres, não quero dar exemplo ao pecado, mas nós seres humanos que nós não somos cristãos, seres humanos que não são cristãos, tinham a mania de se defenderem. Se Cristo diz o contrário, o que é que eu fiz? Depois de ter batido na Rosita, tarde mandaram-me embora, mas eu sabia que não voltava mais. Sabia porque me tinham avisado. E vim para a cama nesse mesmo dia à noite e sofri, chorei. Mas, para voltar para aquela escola, não pensava mais, nem penso mais. Sofri e chorei porque eu sentia que um amigo meu estava a sofrer bastante. Aliás, esse tal amigo chamado Jorge. Sofreu muito, teve ataques também, ataques de epilepsia. Essa epilepsia também é Satanás a agir nessas pessoas. Mas enfim, cada qual pensa como quiser. E o meu colega sofreu, teve ataques por causa desse dito demónico da psiquiatria. Também começou a tomar medicamentos. E o medicamento para... Não é, ele hoje é o meu amigo ainda hoje. E o problema que ele tem é o... esqueci-me o nome que dão àquilo. Que a pessoa desmaia, está horas desmaiada, pode estar meses. Meses não. Pode estar horas, pode estar um dia, pode estar minutos. Isso chama-se epilepsia. O meu amigo chorava sozinho, não conseguia dormir também, porque ele sabia que eu estava a sofrer muito aqui na minha cama. Comia mal e sofria mal, e sofri muito, sofri bastante. Mas hoje estou aqui com a graça de Deus, com a graça do próprio Jesus Cristo, estou aqui. Não é para me agradar a mim, nem é para agradar a ninguém, mas é apenas para contar a verdade que se passou de factos. Depois de ter vindo embora de São Manuel, depois a minha mãe foi convocada para ir lá, e vejam lá a monstruosidade que agora vocês vão ouvir. Hoje consigo falar isso com naturalidade, sem dor, porque eu posso dizer que Deus me superou isso tudo. Jesus Cristo me superou isso. E eu vou-vos contar o que aconteceu. Eu, depois de estar um tempo aqui em casa, com aquela tristeza imensa, ter vindo embora de São Manuel e tudo mais, aquela situação que eu estava, ainda sofri uma coisa tremenda. Essa tal dita minha amiga que chamava-se, não é Marta Cristina, essa era outra colega que eu vou falar-vos, que era a Celeste Mónica. Também namorei com ela uma vez, só que comecei a ver que não me agradou. Comecei a deixá-la aos poucos. E ela fez-me... Olha, vou-vos falar uma coisa, realidade. Ela, essa tal Marta não, peço imensa desculpa, mas enganei-me outra vez. Essa tal Celeste Mónica, que se dizia minha namorada e que me amava muito, por acaso eu também amei essa. Na verdade eu namorava com duas, que é uma coisa completamente errada.
Eu não tinha feito apenas nada, nem contacto sexual, nem nada dessas coisas, nem sequer lhe tocava em parte alguma. Eu até fugia dela, fugia porque sabia que ela era muito maldosa. Só queria. Como ela tinha uma irmã prostituta, ela também dizia: eu também quero ser prostituta como a minha irmã. E ela tinha uma irmã gêmea. Mas ela tinha problemas de cabeça. Deve ter hoje, não sei. Tinha problemas de cabeça, que andava só a tomar porcarias, também porcarias, porcarias. Mas ela também era usada pelo demónio. Usada pelo demónio, porque ela mentia muito. Porque a Bíblia diz: aquele que mente é filho do diabo. Não sei dizer onde é que fica isso, mas isso é verdade. O que eu quero dizer é o seguinte: essa Manela, que eu não sei dizer quem é, mas estava lá a trabalhar no São Manuel, e essa falsa colega, não é a Marta Cristina, não é essa minha querida amiga, é outra colega que se fez de amiga para, quando eu viesse embora, cá para mim acho que aquilo foi tudo montado, para mim foi tudo montado, porque eles já me odiavam por causa do meu comportamento errado, em vez de me ajudarem, ainda me acusaram, tu és o culpado, tu assim, não. Eu disse, não. O meu colega, o Jorge, que foi sempre por mim, nos bons e maus momentos da minha vida, ele comprovou que ele sabia e sabe hoje, que muitas vezes falámos nisso, mas só para relembramento, não é para com tristeza, não. Às vezes conto isto por causa de levar-nos a nossa amizade mais a fundo. A minha amizade e a dele, obviamente. É o seguinte. Foi feito nas minhas costas, antes da minha mãe ser lá chamada, por essa tal Manuela, então chamava-lhe Nela. Nela, Manela, nem sei bem. Acho que era Manela. Era Manela, sim. Peço desculpa. Chamou-me a Celeste Mónica para essa tal Manela convencer a Celeste Mónica, que era a minha amada, entre aspas, que eu não a amava, era só dizer que a amava para ela se calar, que na verdade gostava dela como colega, mas não como namorada. E isso tem que ficar muito bem aqui. O que é que ela me acusou? De violação sexual. E quando eu soube disso na altura, que a minha mãe me contou, eu fiquei tão triste, tão triste, tão triste, tão triste, tão triste. Olha, eu digo-vos uma coisa, verdade se diga, foi a partir daí, eu já estava com uma depressão terrível. E quando se começaram a chamar de pedófilo e violador, por causa que eu vim embora, por causa de ter violado o meu colega, como é que isso é verdade? Como é que isso pode ser verdade? Isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira. Eu, na altura, sofri. Na altura, sofri. Não compreendi o que estava por trás. Não compreendi o que estava por trás. Aliás, eu sabia alguma coisa, mas não sabia ao todo, ao certo. Agora eu posso dizê-lo, que se fosse agora como antigamente, eu não me preocupava, não me isolava tanto. Mas, sempre, eu quando me isolei com muita tristeza, muita mágoa mesmo. Que eu julgava que tinha uma amiga, pessoas amigas, eu só tinha traidores. A Marta Cristina ficou sempre do meu lado. Sempre do meu lado. A Marta Cristina ficou sempre do meu lado. E o Jorge também. O Sérgio Sameiro, a partir daí, que é um outro meu colega falecido, começou a ficar muito doente. Até morreu em 2003 ou 2004. É de ver que nós sofremos muito quando não somos cristãos e quando a gente começa a perdoar, mesmo não sendo cristão. Aliás, no fundo, eu sentia-me cristão e só que era um cristão que não conhecia, eu conheço hoje. Andava na minha caminhada. Porque Deus não tem em conta os erros do passado. Mas a partir que começamos a conhecer, nós temos que ter em conta sim. Mas isso é pura das realidades, é pura verdade.
olhem, meus amigos, eu sei que sofri essa grande desavença. Não foi por causa de ter batido cadeira na Rosita, porque eu não bati com cadeira nenhuma, apenas peguei na cadeira para me defender de possíveis ataques de outras pessoas. Não foi para atirar ninguém, eu não estava a pensar em atirar ninguém. Apenas peguei na cadeira, fiz uma ameaça, não havia ter feito. Só fiz essa ameaça para eu me garantir que estava seguro. Mas olha, meus amigos, eu agora conheço mais a verdade e estou mais calmo porque graças a Deus, graças ao meu querido Jesus, ao nosso Jesus, que ele tirou uma medicação psiquiátrica. Mas eu estava a ter um... Eu estava a sofrer muito na altura que perdoei a minha amiga. Não porque eu queria sofrer, não porque eu procurei. Eu sofri porque já sofria desde há muito tempo. Mas é depois que eu comecei a perdoar a minha amiga, aí começou tudo a piorar para o meu lado. Começou tudo a ficar feio, começou tudo a ficar completamente sem paz ao meu lado. E foi onde eu decidi entregar-me mais a Deus e aproveitar as minhas amizades que eu tinha. E foi o que eu fiz, de facto. Até chegou uma bela altura que eu fui para uma sala de aulas, que eu já vos contei atrás, e aconteceu o que aconteceu, vim embora, nessa tarde à noite, deitei-me com uma depressão tamanha, já tomava aqueles medicamentos satânicos, e se calhar até foi por causa disso que eu fiz tal... Não é se foi, se calhar, é porque foi, verdadeiramente foi isso que aconteceu. Por causa dos meus maus comportamentos, os meus maus comportamentos, desculpa lá me enganar, os meus maus comportamentos é que eu fui para a psiquiatria, é que eu fui para essa sacanagem dessa psiquiatria. Por isso é que eu comecei a sofrer desde os meus 7 anos, mas é depois, a partir daí, a partir do dia 8 ou menos, né? a partir de 96, 95, 96, mas em 96 em diante é que comecei a sofrer mais, porque eu já perdoava todos. Já perdoava todos, sim, todos. E depois comecei a perdoar mais, porque eu cada vez amava mais as pessoas que eu tinha que amar. E não é amar todos, eu amo todos. E assim como eu perdoei que eles me fizeram de São Manuel, para mim é passado, lembro-me porque me fez magoar. E se eu estou a falar agora disto aqui neste vídeo é porque devo falar. Devo falar para quê? Para fortificar os irmãos, quando passarem por coisas terríficas, ainda piores que as minhas, se entreguem a Cristo. E estas bestas que eu falei hoje resume muito, aliás, isto tem uma história, isto por trás destes pensamentos erróneos que se ensinam nas escolas, que nós temos o poder dentro de nós, que nós podemos evoluir para melhor, podemos isto assim, assim. Vem tudo dessas bestas, vem tudo disso. Vem tudo disso. E essa desavença que eu recebi, que foi a má desavença, que foi ter violado uma miúda, nem violei nenhuma, e o que eu quero dizer é o seguinte, Deus provou-me, mas foi muito mais tarde. Depois quando o meu colega começou a vir, e isso foi em 2005, começou-me a vir, eu comecei-lhe a fazer perguntas sobre o caso, ele disse, depois ele chegou mais tarde, não sei que ano foi, acho que foi 2017, não, 17 não, desculpa. 2007 ele fez uma, ou 6 ou 7, 2006 ou 2007, ele fez uma confissão. Aliás, ele não me confessou, ele contou-me a realidade. Disse, sabes que a Marta, desculpa, não é Marta, perdoem meus queridos, não é Marta. Sabes que a Celeste Mónica foi induzida para mentir a teu respeito? Disse, o quê? Disse, o quê? Essa tal fez isto? Disse, fez. Eu fiquei, eu não me acreditei, mas como eu tinha
conhecimento do passado que ela era muito mentirosa, eu tive que confirmar que ela mentiu. E ela foi levada ao médico para verificar os seus sítios, que eu não sei, não quero ofender ninguém, mas posso falar que ela foi examinada no seu sexo, se é que eu posso dizer isso, se tinha algum pênis penetrado lá dentro. Isto, se alguém tinha penetrado na sua vagina, assim é que se pode dizer, com todo o respeito, como pode ter pessoas que possam ser não é? Possam ficar escandalizadas com o que eu falar aqui. Ela foi examinada e nem tinha o sêmen rebentado, que não é o sêmen, não tinha aquela, eu não sei dizer o nome daquela peça que tem lá na vagina das senhoras, que tem, quando elas ainda são virgens. Eu não sei dizer o que isso é, acho que chama-lhe o imo, o quê? O imo estava no sítio, estava no sítio, está, espero bem que sim. E não tinha, não tinha fluidos sexuais de homem. Praticamente não tinha, aquele tal sêmen que os homens botam para, obviamente, fazer a criação. Quando eu descobri, aliás, quando o meu colega, o Jorge, me contou que ela foi fazer esse exame que eu vos falei e não foi comprovada violação nenhuma, estava tudo intacto, a sua vagina estava intacta, tinha um imo no sítio, o imo que é o tipo de uma pele que a vagina das senhoras tem.